pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na aula de hoje falaremos sobre proporcionalidade. Bom, então antes da gente começar a falar sobre proporcionalidade, eu vou relembrar vocês o conceito de grandeza. Então, uma grandeza, na matemática, é tudo aquilo que pode ser contado, medido ou quantificado. Então, alguns exemplos de grandeza são a temperatura. Nós podemos medir aí a temperatura do dia, a temperatura de algum alimento. Massa, que popularmente a gente fala de peso. Então, a gente pode medir, estimar a massa de uma pessoa, a massa de algum produto, de muitas outras situações. A altura é uma grandeza, comprimento, volume, área, número de alunos em uma sala, número de peças de roupa, enfim, entre muitas outras coisas. Então, tudo aquilo que a gente pode, de alguma maneira, contar, medir ou quantificar certa coisa, isso é uma grandeza. Então explicado aí para vocês o que são grandezas, agora a gente vai ver que duas ou mais grandezas, elas podem se relacionar de duas maneiras. Então, a gente tem grandezas que são diretamente proporcionais, onde há proporcionalidade direta entre as grandezas, e grandezas que são inversamente proporcionais, que é quando há proporcionalidade inversa entre as grandezas. E aí a gente vai ver cada uma, e como que elas funcionam. As grandezas que são diretamente proporcionais, então vou grifar aqui a palavra diretamente proporcionais, são aquelas em que a variação de uma provoca diretamente a variação da outra na mesma razão. Então, vamos supor que eu estou comparando duas grandezas. Se uma delas dobra, a outra também vai dobrar, se elas forem grandezas diretamente proporcionais. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. O mesmo acontece se elas diminuírem, Se uma cai pela metade, o valor de uma grandeza, o da outra também vai cair pela metade. Ou seja, a variação é diretamente proporcional ao da outra. Então, o que acontece com uma grandeza, com a outra também vai acontecer. Já nas grandezas inversamente proporcionais, então o próprio nome fala, inversamente proporcionais, elas envolvem ali as operações inversas entre as grandezas. Então, se uma das grandezas dobra o valor, o da outra vai ser dividido por 2, vai cair pela metade. Se uma das grandezas triplica, o da outra vai cair para a terça parte, vai ser dividido por 3. Se de uma grandeza quadruplica, da outra vai ser dividido por 4, vai cair para a quarta parte. E assim por diante. Então, grandezas diretamente proporcionais, o que acontece com uma, a variação que acontece em uma grandeza, também vai acontecer na outra. Já as grandezas inversamente proporcionais, vai acontecer o inverso. Se uma está multiplicando, a outra vai estar dividindo, sempre pelo mesmo valor. Se uma multiplicou por 2, o da outra vai dividir por 2. Se de uma multiplicou por 3, da outra vai dividir por 3. E assim por diante. Então, a gente precisa, em cada situação, identificar se as grandezas, se a relação entre as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, aqui, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, o primeiro exemplo, ele traz um exemplo de grandezas que são diretamente proporcionais, que ele fala o seguinte: em um supermercado, 2 quilos de carne, então aqui no caso, quem que é a minha grandeza? Aqui no caso é a massa, então eu tenho 2 quilos de carne, custam R$30. Então, a outra grandeza aqui, no caso, é o valor, é o valor a ser pago. 2 quilos de carne custam R$30. Se a pessoa comprar 4 quilos, ou seja, se ela comprar o dobro, o que vai acontecer com o valor a ser pago? Também vai dobrar. Então, 2 quilos de carne, R$30. Se ela compra o dobro do quilo de carne, ou seja, 4 quilos, ela vai pagar quanto? O dobro também. Então, 30 vezes 2, 60. Já, caso a pessoa ela compre 1 quilo dessa carne, ela vai pagar R$15. Então, antes eu tinha 2 quilos, agora eu tenho 1 quilo. Então, se eu comprar a metade do quilo da quantidade, que eu tinha comprado inicialmente, eu vou pagar quanto? A metade do que eu tinha pago inicialmente. Se eu comprei 2 quilos por 30, por 1 quilo eu pago R$15. Ou seja, nessa situação, as grandezas, quantidade de carne, quilos de carne e valor pago, que está em reais, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vai aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade comprada.
Já outro exemplo é um exemplo que envolve grandezas inversamente proporcionais. Então, ele fala o seguinte, ó, um carro viaja a 60 km por hora. O que é esse 60 km por hora? Toda vez que a gente vê um exercício aqui, km por hora, a gente sabe que está tratando da velocidade média. Então, a velocidade média do carro é de 60 km por hora. Se o motorista ele dobra a velocidade média do carro, o que acontece com o tempo? O tempo dele vai ser reduzido pela metade. Não é porque quanto mais rápido o carro está, menos tempo ele vai fazer. Então, se o motorista está a 60 km por hora e ele dobra, vai a 120 km por hora, o percurso dele, né, o tempo de percurso vai ser reduzido pela metade. Agora, se o motorista faz o contrário, ao invés dele aumentar a velocidade, ele diminuir, vamos supor que agora ele diminui a velocidade dele pela metade. Então, antes que estava a 60 km por hora, agora se ele for a 30 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai levar mais tempo. Além disso, ele vai levar o dobro do tempo. Então, se ele diminuiu a velocidade pela metade, o tempo vai dobrar. Então, para esse caso, a gente diz que a velocidade média e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Bom, agora a gente vai ver como calcular a proporcionalidade entre grandezas. Se eu estiver trabalhando lá com grandezas que são diretamente proporcional, vai valer essa seguinte regra, né? Então, vamos supor, a gente vai montar uma tabelinha com as minhas grandezas e aí, né, a gente tem lá a propriedade fundamental da proporção, que ela diz o seguinte, né, se eu multiplicar aqui os meus extremos, fazer assim, A vezes D, tem que ser igual a B vezes C. Então, para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, quando a gente multiplicar em cruz aqui, o A vezes D vai ser igual a B vezes C. E essa regrinha é o que popularmente o pessoal chama aí de regra de 3. Então, e essa regra de 3 ela é utilizada para a resolução de vários problemas. Depois a gente vai ver alguns, né, aos quais a gente vai resolver utilizando a regra de 3, que são as grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui, o primeiro exemplo, ele fala o seguinte, qual deve ser o valor de x nas frações abaixo para que seja mantida a proporcionalidade direta? Então, se ele está falando que a proporcionalidade é direta, então vale aquela propriedade. Quando eu multiplicar aqui o 1 vezes 30, tem que ser igual ao 5 vezes x. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ó, vou sempre multiplicar primeiro o que está com o x. 5 vezes x, 5x. É igual, e aí 1 vezes 30, 30. Então, eu obtive aqui uma equação do primeiro grau. 5x vezes 30 é igual a x igual a 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 dá 6. Ou seja, para que a proporção seja direta, então o meu x tem que valer 6. Além disso, né, toda vez que a gente tem frações, para que elas sejam proporcionalmente, para que haja a proporcionalidade direta entre elas, essas frações elas têm que ser frações equivalentes. Então, olha lá, do 1 para ter aumentado para o 6, é que foi multiplicado por 6. E do 5 para dar 30, é porque foi multiplicado por 6. Ou seja, são frações equivalentes. Então, toda fração, as frações equivalentes aí, elas formam entre elas proporcionalidade direta. O mesmo tem que acontecer lá no item B. Tenho que 2/7 tem que ser igual a 30 sobre x. Quanto que vale x aqui? Vamos multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x. É igual a 7 vezes 30. 7 vezes 30, 210. Então, x tem que ser igual a 210 dividido por 2. 210 dividido por 2, 105. Então, o x ali tem que ser 105. Tanto é ó, que 2/7 é igual, né, ou é equivalente a 30 105avos. Se a gente quiser conferir, ó, 2 vezes 15, 30. E 7 vezes 15, 105. Então, essa aqui é a fração para que haja a proporção ali, né, a proporcionalidade com 2/7. X vale 105 para esse caso. Aqui, então, no nosso segundo exemplo, ele fala o seguinte, uma costureira fabrica 3 camisetas em um dia. Se ela manter o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias produzirá 27 camisetas? Aqui a gente tem que analisar
Nessa situação, quais são as grandezas envolvidas? O que aparece aqui no meu problema que são grandezas que pode ser quantificado, medido? Então, no caso, nós temos as camisetas e os dias. Qual que é a informação que a gente tem? Que a costureira produz 3 camisetas em um dia. E aí ele quer saber se ela manter o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias produzirá 27 camisetas. Então aqui eu quero descobrir o dias, então vou colocar X. Quantos dias para produzir 27 camisetas? Aí a gente vai pensar o seguinte, bom, se em um dia ela produz 3 camisetas, para ela produzir 27 camisetas, ou seja, para aumentar a quantidade de camisetas, ela precisa aumentar a quantidade de dias trabalhados. Então, para esse caso, essas grandezas aqui, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou até anotar aqui do lado, ó, grandezas diretamente proporcionais. E, como a gente viu, grandezas diretamente proporcionais, vale aquela regrinha lá da proporção. A gente pode multiplicar em cruz, ó. Vai ser 3 vezes x, que é 3x, é igual a 27 vezes 1. 27 vezes 1, 27. Então, tem uma equação, x é igual a 27 dividido por 3. E 27 dividido por 3, 9. Ou seja, ela levará 9 dias. A gente também, poderia ter analisado essa tabela. De 3 para 27, então ela quer aumentar a produção dela em quantas camisetas? Ó, ela quer aumentar em quantas vezes o número de camisetas? Em 9. 3 vezes 9, 27. Então, para ela aumentar a produção dela em 9 vezes, ela vai precisar o quê? De 9 vezes mais dias. Então, 1 vezes 9, 9. Então, a gente pode analisar aí, tentar analisar nossa tabela de várias maneiras. É claro que a regra de 3 multiplicar em x é só uma das maneiras aí que a gente aprende nas aulas de matemática. O terceiro exemplo, sobre grandezas diretamente proporcionais, fala o seguinte: João comprou 5 quilos de carne e pagou R$ 45. Quantos quilos da mesma carne ele compraria com R$ 27? A gente vai anotar aqui quais são as nossas grandezas que aparecem no problema. Então, são os quilos, quilos de carne e o valor pago. Então, para 5 quilos, o João pagou R$ 45. Então, quantos quilos ele vai conseguir comprar com R$ 27? Então, a gente vai analisar. Bom, se 5 quilos de carne ele gastou 45, para ele gastar menos, para ele comprar R$ 27, ele vai ter que comprar menos carne também. Ou seja, para diminuir o valor pago, eu preciso diminuir a quantidade de carne comprada. Então, essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais. E se elas são grandezas diretamente proporcionais, até anotar aqui, grandezas diretamente proporcionais, vale a regrinha aqui da proporção. A gente multiplica 45 vezes x, que é 45x, é igual a 5 vezes 27. E 5 vezes 27 dá 135. Então, x vai ser igual a 135 dividido por 45. 135 dividido por 45 dá 3. Ou seja, com R$ 27, ele vai comprar 3 quilos de carne. Bom, então nós vimos que para grandezas diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar em cruz as nossas grandezas, a nossa igualdade ali entre as frações. Já nas grandezas inversamente proporcionais, o que a gente vai fazer quando as grandezas forem inversamente proporcionais? Ao invés de multiplicar em cruz, a gente vai multiplicar aqui em linha. Então, a gente vai multiplicar o A numerador com numerador, então A vezes C, e denominador com denominador. Então, a gente tem aqui que nas grandezas inversamente proporcionais, A vezes C tem que ser igual a B vezes D. E aí, a gente vai, então, para exemplos práticos, para vocês entenderem bem como vai funcionar. É claro que esse aqui é um dos métodos para a gente calcular a proporcionalidade entre grandezas inversas. Então, existem alguns outros. Então, nessa videoaula, eu estou explicando esse para vocês, mas nada impede que vocês procurem aí outros métodos também para estar realizando os exercícios de vocês.
Então, primeiro exemplo. Em uma fábrica, 3 máquinas levaram 6 horas para produzir uma certa quantidade de peças. Se o número de máquinas for aumentado para 9, em quantas horas a mesma quantidade de peças serão produzidas? Então, aqui, vamos identificar quem são as nossas grandezas. Então, as nossas grandezas aqui é o número de máquinas e as horas, né? O tempo. Tempo que é dado em horas. Então, 3 máquinas levaram 6 horas para produzir lá uma quantidade de peças. E agora, se eles aumentarem para 9 máquinas, né? Em quanto tempo vai demorar para produzir a mesma quantidade? Aí a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais máquinas a gente tem para fazer um determinado trabalho, menor vai ser o tempo gasto por essas máquinas, né, para a produção. Então, para esse caso, o número de máquinas e o tempo, né, a quantidade de horas, são grandezas inversamente proporcionais. Porque quanto mais máquinas, menos tempo. Se eu diminuo o número de máquinas, quanto menos máquina, mais tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Já que são grandezas inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar aqui. Então, ó, 9 vezes x, 9x. É igual a 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Então, se 9x é igual a 18, x é igual a 18 dividido por 9. 18 dividido por 9, 2. Com 9 máquinas, né, seria aí gasto o tempo de 2 horas. O que a gente pode notar também? Olha aqui, eu tripliquei o número de máquinas. Então, se eu triplico o número de máquinas, o que acontece nas grandezas inversamente proporcionais? A minha outra grandeza, ela é dividida. Então, se eu faço 6 dividido por 3, 2. Então, o x vale 2. Então, vocês viram aí que eu utilizei 2 técnicas e cheguei no mesmo resultado. Um outro exemplo, então a gente tem lá, um carro com velocidade média de 60 km por hora levou 4 horas para chegar a seu destino. Caso o motorista quisesse fazer o mesmo percurso em 3 horas, qual deveria ser a sua velocidade média? Então aqui, ó, vamos elaborar, já que é um probleminha, vamos montar a tabela. Então a gente tem a velocidade e o tempo. O tempo é dado em horas e a velocidade aqui está em quilômetros por hora. Então é importante, né? Se eu estou trabalhando com tempo em horas, os dois valores aqui tem que ser em horas. Se a minha velocidade está em quilômetros por hora, os dois valores que eu encontrar aqui na velocidade também tem que ser em quilômetros por hora. Então, 60 quilômetros por hora, ele leva 4 horas para chegar no seu destino. E se ele quiser chegar em 3 horas, qual deve ser a velocidade média dele? Aqui, então, a gente tem que pensar o seguinte: para que ele faça o percurso em menos tempo, o que vai ter que acontecer com a velocidade? A velocidade dele tem que ser maior. Então, para diminuir o tempo, ele tem que aumentar a velocidade. Então, nesse caso, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. E para grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha. Então, eu vou fazer aqui x vezes 3, né? É o mesmo que 3x. É igual 60 vezes 4. 60 vezes 4 é 240. Então, x é igual a 240 dividido por 3. E 240 dividido por 3, 80. Ou seja, a velocidade média do meu carro deve ser de 80 km por hora para ele fazer o percurso aí em apenas 3 horas. Bom, então como eu falei para vocês, né, esse método aqui de multiplicar em linha as grandezas inversamente proporcionais é só um dos métodos, né, que nós estudamos na matemática. Existem outros métodos também. Então, toda vez que a grandeza for diretamente proporcional, a gente multiplica em cruz. Se as grandezas são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha, ok? Entendido, pessoal? Então, espero que vocês tenham aí gostado, acompanhado a videoaula de hoje. Então, deixem aí, se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários aí do vídeo. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações
Deixem um like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!